atividade de palestra pública e passe e evangelização infantil. Então, nós vamos iniciar as atividades essa noite. O Marquinhos está ali? Seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria te ver aqui. Vamos iniciar, então, com a leitura de harmonização do primeiro livro da coleção Fonte Viva. Esse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Então, dando sequência às lições que nós temos lido. Na semana passada, Paulo leu Segue-me Tu, que foi uma reflexão bastante oportuna, né? De não importa aí o que os nossos irmãos têm feito acerca do convite do Cristo ao caminho do bem. Segue-me Tu é o convite do Cristo. E hoje a lição é a lição número 3, Examina-te, tão complexa e tão reflexiva quanto a da semana passada. E aí, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva, ou seja, só damos aquilo que temos, só podemos dar aquilo que nós já conquistamos. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade bendita de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, que a gente possa contribuir com o aprendizado daqueles que nos acompanham a caminhada. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda ou de vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapassa o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que há determinado, os motivos que há determinado. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, receba as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade e amor, sem contendas e sem vanglórias, Jesus foi tido por imprudente, por rebelde, traidor da lei, inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Aqui. Ele está viradinho. Pronto. Ligou, né? Está viradinho. Boa noite a todos. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos assim, já serenando as nossas mentes, o nosso coração. E nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus por aqui estarmos reunidos em teu nome para mais uma noite de estudo do Evangelho
e que esses ensinamentos, Jesus, possam acalentar os nossos corações, possam nos trazer esclarecimentos, luz, paz, envolvendo os nossos corações. E assim, Senhor, que cada palavra que for dita possa tocar o nosso coração, o nosso espírito, despertando as nossas mentes para o verdadeiro amor, para que possamos seguir no Senhor a cada instante, seguir os teus exemplos de humildade, de benevolência, para que sejamos, Mestre, cada dia melhores, para que possamos encontrar na nossa caminhada a paz, a harmonia do nosso espírito, e que possamos também, Mestre Jesus, compartilhar essa luz, esses ensinamentos com todos os nossos irmãos, onde nos encontrarmos. E assim, Senhor, agradecidos pela bênção desta noite, rogamos a espiritualidade amiga que possa envolver a todos nós e também envolvendo o nosso irmão palestrante, para que ele possa ser incluído, inspirado e nos trazer a tua mensagem de amor. E assim, nós, nesse momento, Mestre, pedimos a tua permissão, onde nós vamos iniciar a reunião da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez damos as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, aqueles que vêm sempre, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Sintam-se abraçados, aqueles que estão retornando, né? Nossa alegria de revê-los sempre, né? E assim nós vamos seguindo em frente. Conforme estamos vendo, para essa noite foi reservado o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurado os aflitos. E claro que nós sabemos, né, que não por acaso a leitura inicial vem nos falar alguma coisa nesse sentido, né? Que o próprio Jesus, né, quem não tinha nada de erro, né, passou pelas suas aflições, né? Foi cobrado indebitamente, simplesmente pelo fato dele querer ser justo, pelo fato dele querer ser correto. Porém, como contrariava os pensamentos, né, as autoridades da época, então ele foi mal interpretado, né, mas venceu, né, graças a Deus, graças a seu Pai e a sua sabedoria, e aqui estamos nós hoje, cristãos, seguidores do Mestre Jesus, né, confiantes sempre em Deus, para que nós possamos seguir em frente. Então essa lição, ela começa hoje, né, começam as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são esclarecedores a respeito da doutrina, né, tanto da doutrina cristã e da ligação que ela faz com a doutrina espírita. Os 4 primeiros capítulos, né, trazem isso. A partir agora do 5º capítulo, a gente vai começar com as bem-aventuranças. Vai até o capítulo 10, sendo que o próximo capítulo, o Consolador Prometido, vem nos dar uma força aí para a gente entender as bem-aventuranças e poder encará-las na nossa caminhada. Então, bem-aventurados aflitos. No Evangelho de Lucas,
Mateus, né? Mateus, Lucas e Lucas novamente, está escrito assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome de sede e justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, começam-se as bem-aventuranças. Como eu falei, os próximos capítulos, né, nós vamos falar de bem-aventurança até o capítulo 10. Outras bem-aventuranças. E só para a gente entender, né, o que é uma bem-aventurança? O bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que está ganhando uma oportunidade. Então, bem-aventurado, né, vai aparecer que bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os misericordiosos e tal e tal. Então, e aí, só que começa com bem-aventurados os aflitos. E alguém pode perguntar, mas quem que é feliz sob as aflições, né? Mas alguém consegue ser feliz aflito? Né? E aí a doutrina espírita é tão maravilhosa e tão bem, desenvolvida, né? Que ela vai fazer nós entendermos o que quer dizer isso. Né? E também nós vamos entender que a doutrina espírita não é uma doutrina aflitiva. Né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas falar, não, porque nós estamos aqui na Terra, no mundo, para sofrer, porque aqui é mundo de provas e expiações. Né? Não é essa a visão de Kardec da espiritualidade na nossa vida. Né? Ninguém, pai nenhum quer que seu filho sofra. Né? Se nós que somos pais aqui da Terra não queremos que um filho nosso sofra, independentemente do que ele tenha feito, o que ele faça, o que ele deixou de fazer, né? Jamais que o nosso pai, né? Deus, que é o nosso pai, que é o pai de todos, né? Estudamos semana passada, né? Causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, jamais ele vai querer que alguém sofra. Agora, nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós sabemos que as características de um mundo de provas e expiações é um mundo em que nós somos espíritos em desenvolvimento, em evolução. Não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos puros, senão não estávamos nesse mundo, né? Só relembrando, né? Alguns dias foi falado aqui, né? Há muitas moradas na casa do Pai, e quando foi falado esse tema, foi lembrado a todos, né? Que existe, assim, de forma genérica, né? Didática, uma divisão, né? Em níveis de evolução dos mundos, em que nós temos os mundos primitivos, que são os primeiros, né? Dedicado às primeiras reencarnações, encarnações e reencarnações. Depois temos os mundos de provas e expiações, é o segundo degrau. Depois vem a regeneração, que é o terceiro degrau, que é o que nós estamos galgando ainda. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, onde algumas aflições, elas são, onde as aflições são inerentes aos espíritos que aqui habitam. Querem ver? Um teste. Esse teste é infalível. Se tiver alguém aqui que nunca teve uma aflição, por favor, pode levantar a mão e por favor, já pode escrever para nós o que fez, né? Que merecimento é esse, né? Se alguém nunca passou por uma aflição aqui, se alguém nunca passou por uma tristeza, por um problema, né? Pode se manifestar e depois conta para nós o que fez, né, para isso. Então, todos, sem exceção, que vivem na Terra, passam ou passarão um dia por aflição. Ah, então nós estamos fadados a sofrer? Não, porque a aflição, ela existe. O sofrimento é a opção de cada um. Né? Então, é isso que a doutrina vem nos explicar. Então, quando ele fala, olha, aventurados, bem-aventurados são aqueles que são felizes, porque têm uma oportunidade. Mas o que é uma aflição? É um sentimento de dor física ou moral, agonia, angústia, desgosto, tribulação, aborrecimento. Chega, né? Paramos por aqui, né? Vamos falar de coisas melhores, porque o que faz uma pessoa sofrer com uma aflição não é a aflição em si, porque a aflição é inerente ao ser humano, né? Ela é inerente ao mundo, ao estado evolutivo em que nos encontramos. O que faz a pessoa sofrer é como que ela encara o sofrimento. Não é teste agora é um exemplo, né? O pessoal da saúde me ajuda se eu falar alguma coisa errada, né? B, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá?
Quando nós estamos com uma infecção muito forte, muito forte, muito forte, o que o médico manda a gente tomar? Bezetacil. Uma delícia, né? Tomar bezetacil. Por quê? Porque nós estamos com uma infecção muito forte. Tem que ter um remédio muito forte para combater. E aí vem a bezetacil. Alguém aqui gosta de tomar bezetacil? Se você gostar, pode levantar a mão também, tá? Que a gente vai computando aqui. Né? Alguém gosta de tomar bezetacil? Não gosta. Um dia eu chorei junto com meu filho. Desculpa, não chorei. Eu me segurei para não chorar junto com meu filho Pedro, porque ele tomou uma bezetacil e eu vi no semblante dele assim a dor que ele estava sentindo. Ele simplesmente foi, ele já é branquinho, coitado, ele foi ficando transparente assim. Eu falei, filho, tá doendo? Tá tudo bem? Não. Ele falou. Então assim, né? Agora, por que tem que tomar bezetacil? É porque a infecção, né? Porque tá difícil. Se for uma coisa simples, se for uma dorzinha de garganta, uma pastilhinha docinha, tem gosto de mel, com limão e tal, mas não, às vezes não é suficiente. E aí, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, sabemos, né, que a codificação espírita ela é composta de outros livros. E lá no Livro dos Espíritos, ele nos diz que o sofrimento é proporcional à imperfeição. Ou seja, nós temos que tomar o remédio do tamanho da nossa infecção, tamanho da nossa imperfeição. Nossa, mas então é por isso que um sofre mais que o outro? É por isso. Né? Porque quem estuda, quem entende o processo da reencarnação, sabe que nada na lei de Deus é por acaso. Sabe que, né, nós estamos acostumados a estudar e falar sobre a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Só acontece alguma coisa para nós se nós fizermos algo para que ela aconteça. E aí, também, no Livro dos Espíritos, ele fala para nós que não acontece, não é dado nenhum fardo para nós que nós não possamos carregar. Né? Então, a gente tem que ter, primeiro, confiar em Deus, né? Saber que nada é por acaso. Não existe unidunité quando Deus está olhando para nós, criando cada um dos espíritos. Não existe unidunité quando estamos no nosso processo reencarnatório. Nós temos uma história anterior, temos uma necessidade atual para construirmos uma felicidade, uma paz posterior. Acabei de falar, né, que nós estamos galgando pelo mundo o mundo de regeneração. O mundo de regeneração já é bem melhor, né? Existe mais um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Hoje nós vemos, né, tantos males na nossa vida, né? Tantas coisas acontecem ao nosso redor, na nossa família, às vezes no centro espírita, né? E aí a gente precisa conviver com isso, né? Tentar amenizar, tentar compreender, tentar orientar, né? Mas nós sabemos que não é só aqui, não é só na nossa família, não é só no nosso município. Olha o mundo como que está hoje, falamos sobre isso ontem aqui, né, no Encontro Pertencer. Olha como que está o mundo, né? Alguém lá que se acha o dono do mundo, agora ele acha que tem o direito de atacar quem ele quiser. Eu não estou aqui falando de política, nada, gente, né, gente? Mas assim, o que é isso? Isso é orgulho. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu mando, eu sou, né? E aí com isso toma as suas decisões. Né? E aí tem gente, ontem foi falado isso, né, aqui, uma preocupação, e tem gente comemorando, que bom que atacou não sei onde, que bom que fulano. Não é bom, gente, isso é ruim para todo mundo. Estamos falando pela paz no mundo, que é o principal, mas os reflexos nós já vimos hoje, 3, 4 dias depois, aí ó, o petróleo já aumentou, a bolsa já caiu. Bolsa não tem muito problema para mim, porque não faz diferença. Né? Mas se a bolsa cai, a gente sabe que a economia sofre, né? O dólar sobe, não sei quem. É ruim para todos. E por que acontecem as guerras? Né? Pelo orgulho, pela soberba, por não aceitar o pensamento do outro, por não respeitar. Mas o outro está errado. Bom, aí são outras questões, né? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Né? Mas as aflições acontecem, não é Deus que dá as aflições para nós, é que no processo evolutivo da justiça divina, o homem pode optar por ter ou não aflições. Mas como que ele faz essa opção? Não, eu não quero ter aflição.
Mas aí, o que faz você optar, não é só se você quer ou não quer, é como que você vive, como que você executa suas atividades, como que você encara as vicissitudes da vida, como que você encara um momento em que você não concorda, você simplesmente argumenta, você simplesmente mostra o teu ponto de vista, ou você vai contra o outro, você agride o outro, aí vem as aflições, porque, né, a ninguém será dado senão conforme ele plantou. A lei de causa e efeito é isso, né? Eu colho, eu tenho liberdade total para plantar o que eu quiser. Posso plantar paz, posso plantar harmonia, posso plantar amor ao próximo, ou posso plantar ódio, posso plantar rancor, vingança, orgulho, vaidade. Depois eu vou colher, né? Então, também nas obras de Kardec está dizendo assim, né? E ao homem será dado conforme o seu plantio, na terra ou no céu, né? Na terra ou no céu. Ou seja, vamos colher o que nós fizemos aqui, né? Agora, e também vamos colher futuramente, né? Conforme tenhamos feito. Mas eu não gosto de falar só de aflição, né? Porque fica parecendo de aflição, porque tem gente que fala assim, porque o espírita gosta de sofrer, o espírita acha que sofrer é bom. Nunca ninguém falou isso, né? Eu nunca ouvi ninguém falando isso. Ninguém gosta de sofrer, nós gostamos de alegria, gostamos de felicidade, gostamos de paz, gostamos, né, de estar bem conosco mesmo e com as pessoas à nossa volta. Isso nós gostamos. Mas também nós temos que ter a consciência que a gente só consegue esse equilíbrio, essa paz, de acordo com as nossas atitudes. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, dessa leitura que eu acabei de fazer, que fala assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E ele fala ainda: bem-aventurado os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, aquelas pessoas que estão batalhando pelo bem, aquelas pessoas que estão batalhando pela caridade, pelo bem-estar do próximo, pelo bem-estar de uma comunidade, né? Temos aí os grupos de comunidade, de bairros, né? As pessoas que fazem isso, eles estão lutando por uma justiça, né? Jesus lutava por uma justiça, né? A justiça do amor. Foi perseguido, mas então o que ele está dizendo aqui? Bem-aventurado. Feliz é Jesus, porque ele acabou sendo perseguido por algo de bom que ele fazia. E se ele fazia algo de bom, né? Então ele estava no caminho certo, Deus estava com ele, a espiritualidade amiga estava com ele, e ele foi feliz. Tanto que nós sabemos que ele foi feliz, né? Porque ele falou isso para nós. Tanto que no último momento, quando, né, ele poderia julgar alguém, condenar alguém, ele perdoou, pediu para que o seu pai perdoasse, porque aquela pessoa não sabia o que fazia, né? Porque ainda estava num processo evolutivo um pouco atrasado, e que não tinha condições, então, de reconhecer o seu erro. Aí ele fala, então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas aí tem uma pergunta, né? Será que todos os que sofrem aflição serão consolados? Porque, como eu já falei, nós vimos aqui no começo, né? Fizemos aquela enquete e deu 100% de aflitos, pessoas que têm aflição ou já tiveram, né? Então, como eu falei, nós, habitantes da Terra, estamos mergulhados no meio onde a aflição faz parte. Então, mas então se Deus vai ajudar todos, vai consolar todos, então podemos continuar do jeito que nós estamos mesmo, sem fazer nada? E aí vem a resposta para nós, que o bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o consolo é de acordo com aquilo que cada um faz, é de acordo com aquilo que cada um planta, né? Mas e o que eu já plantei no passado? Aí já foi, já plantou, agora é só colher, né? Então, mas nós podemos pensar, e o que eu estou plantando agora para colher amanhã, depois, na próxima encarnação? Esse é o ponto, porque, né, está escrito ali, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, né? Frase de Chico. Mas podemos fazer um novo começo agora e termos um futuro melhor. Depois podemos fazer um novo fim, né? Então, essa ideia da doutrina, quando ela fala para nós das bem-aventuranças, é para que nós vejamos que essas coisas que acontecem com a humanidade, elas estão no plano
de desenvolvimento e de evolução. E que cabe a cada um fazer o seu trabalho, o seu dever de casa, para que seja merecedor, nesse caso aqui, do consolo. Né? Porque nós sabemos que os sãos não precisam de remédios. Né? Então, quem precisa de remédio? Aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por uma aflição, seja ela religiosa, seja ela sentimental, espiritual, financeira, não vou nem falar, porque não, é difícil alguém passar por isso. Mas, enfim, então, agora, o que eu estou fazendo para superar a minha aflição? Estou trabalhando pelo meu melhoramento, pela minha evolução, ou estou me afligindo cada vez mais, estou mergulhando cada vez mais na minha aflição com as minhas atitudes? Esse é o convite do Cristo para nós. Tem saída, tem consolo, tem um mundo de regeneração ali na frente te esperando. E depende de quem? Depende do meu marido, depende da minha mulher, porque não depende de nenhum desses dois, depende de você. Depende de cada um de nós. Depende do meu vizinho, porque ele é chato, meu chefe, minha chefa. Não. Mas não depende de ninguém, gente, só depende de nós. Né? A gente fica, às vezes, terceirizando as coisas, querendo colocar culpado nas nossas culpas, quando, na verdade, basta nós olharmos para dentro de nós mesmos e nós vamos encontrar o motivo do sofrimento, das aflições, das dificuldades. Né? Isso chama-se o quê? Reforma íntima. Né? É eu olhar para dentro de mim e ver aonde que eu posso melhorar. Né? E então, eu vou trabalhando isso, e a doutrina espírita, ela nos dá diversos caminhos para nós seguirmos, né? Sendo que o principal é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é onde traz os ensinamentos morais da doutrina espírita. E quando nós conseguimos seguir esse manual, a possibilidade de sucesso, de consolo para as nossas dificuldades é muito grande. Né? Nós temos aí uma possibilidade enorme, né, de conseguirmos o consolo, de conseguirmos entender os problemas dos sofrimentos, né? Porque um dos principais problemas da gente conseguir superar as dificuldades é nós não aceitarmos, né? É nós nos revoltarmos, é nós nos ligarmos muito ao momento sem olhar para frente. E Deus, na sua sabedoria, fez justamente esse processo reencarnatório para que nós tenhamos diversas oportunidades. Em cada uma delas a gente vai aprendendo, em cada uma delas a gente vai evoluindo. E vejam que com essa introdução que eu fiz, né, agora a gente pode começar a falar sobre o capítulo, né, porque é um capítulo longo, né, todos sabem, né, esse é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem muitas partes, né, inclusive às vezes a gente até divide ele em dois. E ele é o que tem o maior número de instruções dos Espíritos. Eu acho que ele tem 14 instruções dos Espíritos. Né? Normalmente os capítulos têm 3, 4 instruções dos Espíritos para nos orientar a respeito das aflições. Esse aqui tem 14. Então, por que será? Porque as aflições não são poucas, né? Mas não é só as aflições, é porque o entendimento que se dá para as aflições que acabam causando mais aflições ainda nas pessoas, porque elas não conseguem enxergar uma luz, não conseguem compreender, ou não conseguem aceitar que às vezes o remédio está nela mesma. Né? E a doutrina espírita ela nos fala muito sobre isso. Né? Nós somos os artífices do nosso destino. Então depende de nós. Não precisamos terceirizar para Deus, para Jesus. Né? Não, eles vão nos ajudar. Nós devemos seguir o seu exemplo, sim, sempre. Né? Jesus é o modelo e guia de espírito mais puro que passou pela Terra. É o exemplo que nós devemos seguir. É o exemplo a ser seguido. Né? Mas nós não podemos imaginar que é Ele que vai nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos. Quem vai nos salvar é o meio em que nós vivemos, são os nossos amigos, os nossos irmãos, o trabalho que nós realizamos, o estudo que nós fazemos, né? Mas, sobretudo, as atitudes individuais de cada um de nós nessa caminhada. Né? Porque, como eu disse, não dá para terceirizar, não dá para passar para o outro, porque ninguém vai fazer a reforma íntima por mim. Quem tem que fazer a minha reforma íntima sou eu. Né? Eu posso pedir ajuda, posso conversar com as pessoas, pedir esclarecimento, pedir, né, uma oração, uma prece, um passe. Ok, isso tudo vai auxiliar, mas eu não posso terceirizar a minha reforma, né? Ou as consequências daquilo que eu fiz, o que eu estou fazendo.
elas são minhas, exclusivamente, né? É um presente que Deus nos dá. Você vai colher tudo aquilo que se plantou. Já pensou que bom? Né? Só plantar coisas boas. Então ele, né, eu já falei isso, todos os aflitos serão consolados? Ou os que souberem encarar positivamente? Né? Nesse trecho aqui tem um desses 14 instruções dos Espíritos, que é o mal e o remédio. Né? O mal e o remédio. Então, o que ele está nos dizendo com isso? Que o mal, ou o sofrimento, ou a aflição, ela é uma... Por isso que fala que é bem-aventurado, porque ela é uma oportunidade que Deus nos dá de nós corrigirmos, de nós evoluirmos, né? De nós superarmos. Porque quando a gente tem uma aflição, é ruim, a gente sofre, a gente fica às vezes sem dormir, a gente reclama, a gente chora, né? Mas e quando a gente supera essa aflição, o que acontece? Não vem uma alegria, um sentimento de que eu venci, eu sou forte, eu posso, eu estou me superando, eu estou evoluindo? Esse é o sentimento que nós devemos ter quando encaramos qualquer dificuldade, né? É uma dificuldade. Eu tenho opções, né? Algumas opções, mas assim, eu posso simplesmente reclamar da providência divina, reclamar do meu vizinho, do meu parente, né? Ou eu posso encarar e falar, não, mas eu tenho um problema. O que eu vou fazer? Vou resolver. Como que eu faço para resolver? Sozinho eu não consigo, vou pedir ajuda. Os universitários, né? Peço ajuda. As pessoas vão me ajudar se eu estou pedindo de coração, né? E aí, ou então não, eu vou orar, eu vou trabalhar, eu sei o que eu fiz, eu vou corrigir, eu vou, né? Nessa lição aqui, lá no slide 38, nós estamos no primeiro ainda, lá no 38, né? Tem falando sobre o arrependimento, né? O arrependimento. E aí o que fala? Que o primeiro passo para a gente se recuperar, vencer a aflição, primeiro é a gente compreender e aceitar que a gente cometeu uma falha, um erro, né, um desvio. Depois vem o arrependimento e depois vem a reparação. Então, quando a gente consegue fazer isso, puxa vida, eu estou aqui agora reconhecendo que eu cometi uma falha, né, e tal coisa. Né? Ou porque alguém me falou, ou porque eu mesmo percebi. Se eu perceber, então melhor ainda, antes de alguém vir me falar ou vir reclamar comigo. Né? Aí o que eu faço? Puxa vida, reconheço que eu realmente falhei, errei. Aí o que eu posso ficar bravo? Não, mas eu sou assim mesmo, se quiser, que me aceite. Eu sou assim, me conhece assim, né? Desde que eu comecei a frequentar aqui, né? Casamento, às vezes a pessoa, não, mas quando você conheceu, eu já era assim, eu já bebia, eu já saía à noite, eu já jogava bola, eu já... Né? Mas existe a expectativa de que a gente vai mudar, que a gente vai melhorar, que a gente vai, né, evoluir. Então, eu posso simplesmente falar assim, não, me aceita assim, eu vou ser assim, quer ser meu amigo, seja do jeito que eu sou, você tem que me aceitar. Ou então eu posso falar assim, poxa vida, eu tenho minhas falhas, você pode me aceitar, mas eu vou também fazer um esforcinho para dar uma melhoradinha, pelo menos, né? Para ficar mais agradável a nossa convivência, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, né? A nossa convivência social, que seja. E, desta forma, esse é um exemplo, é um modelo que a gente vai usar de reforma, né? De crescimento, de evolução. Então, reconhecer que errou, arrependimento, e depois precisa corrigir, né? Depois precisa fazer algo para, né? Às vezes não dá para corrigir mais, mas dá pelo menos para remediar, dá para pedir perdão, dá para mudar o comportamento a partir de então, e isso também já é uma forma, né, de correção. Então a gente precisa estar com o coração aberto para isso. Pronto, já estamos no segundo dia. Bom, e aí alguém pode falar, né, mas, poxa vida, mas existe tanto sofrimento no mundo, tem gente que sofre tanto, tem gente que tem uma vida boa, inclusive alguns chegam a falar, nossa, mas aquele cara só faz coisa errada e ele tem uma vida boa, né? Chega a julgar, na verdade, né? Seja já, né, dar a sua condenação ali para a pessoa, mas aí vamos lembrar de novo o que eu falei aqui, né, do Livro dos Espíritos, né? O sofrimento é inerente à imperfeição. É o remédio que eu falei lá, né? Se é só um pigarrozinho, é só uma dorzinha de garganta, vai uma pastilhazinha que é doce, né?
Agora, se é uma infecção forte, é bezetacil, né? Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. E aí, também Kardec fala, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Então, nada do que nos acontece é por acaso, né? Quando a gente estuda a reencarnação, o planejamento reencarnatório, nós sabemos que tudo é planejado, não é engessado, né? Por quê? Justamente porque pelo comportamento de cada um, ele pode receber algumas alterações naquele planejamento, né? Então, tem gente que fala assim, não, fulano lá, né, desencarnou, morreu, né, tal. Não, mas aquilo era o destino dele, estava escrito que ele ia morrer daquele jeito, naquele dia, naquela hora. Não é totalmente assim, né? Estava escrito, sim, que ele tinha essa possibilidade de morrer naquele jeito, naquela hora. Porém, existe as possibilidades dele prolongar isso, se ele tem uma pessoa boa, se ele muda suas atitudes, se ele evolui, se ele cresce, se ele reconhece seus erros, corrige, né? Então, isso ele vai recebendo um acréscimo, ele vai recebendo opa, mas ele está indo bem, vamos dar mais tempo para ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está se recuperando. Então, a vida dele passa a não ser mais de aflições, por mais que ele tenha lutas, passa a ser de encarar as dificuldades da vida que todo mundo tem, mas de maneira positiva. Olha, isso aqui está me acontecendo porque de alguma forma eu mereço, então eu vou corrigir, eu vou me melhorar, vou me reforçar, né? E eu vou seguir em frente. Então, nesse caso, ele recebe, né, um acréscimo aí do seu tempo planejado inicialmente, né? E, infelizmente, tem alguns, né, que recebem um decréscimo, porque está dizendo, não, isso aí não tem jeito. No que nós demos de oportunidade para ele, ele continua fazendo as mesmas coisas erradas. Ele continua atrasando, ele continua atrapalhando a evolução dele e dos outros. Vamos, né, que fala em alguns livros, né, vamos recolhê-lo para que ele não piore a sua situação nessa encarnação e que ele, então, possa evoluir, possa reaprender, possa rever os seus conceitos e, dentro desses conceitos, ele possa, então, melhorar a sua caminhada, né? Então, quando lemos esse capítulo, ele nos fala que essas aflições que as pessoas passam na Terra, que passam na sua vida, na sua caminhada, elas têm origem tanto nessa vida, né, que nós estamos vivendo agora, como em vidas passadas. Mas e quem não acredita em vidas passadas? Aí, sinto muito, mas isso não muda nada a história, né? Porque a história continua tendo vidas passadas, a pessoa acreditando ou não, né? Nós conversamos esses dias, né? Não é porque eu não sei como que chega a luz ali, que eu vou falar que não existe corrente elétrica, né? O Luiz sabe, se vocês quiserem, ele dá uma aula para vocês como que chega lá, né? Então, não é porque eu não sei como que os espíritos se manifestam que o espiritismo não existe. Não, ele existe. Algumas pessoas só não entendem, não compreendem, e por não compreender, às vezes não aceitam. É direito de cada um, é o livre-arbítrio, né? Mas essas aflições, elas podem ter origem nesta vida mesmo, ou pode ter origem nas vidas passadas. Mas qual é a diferença? Tudo é aflição? Não. Sabe por que existe um grande diferencial? As dessa existência, essa que nós estamos tendo agora, elas são aflições consideradas evitáveis. Elas são evitáveis, porque nós estamos tendo a oportunidade de decidir se nós queremos ou não tomar aquela atitude, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que bebe muito, né? O que vai acontecer no outro dia? Ressaca. Todo mundo sabe que quem bebe muito, no outro dia tem ressaca. É a opção dela. Não, mas eu quero beber porque eu fico feliz, eu fico alegre, eu converso com meus amigos. É a opção dela. Mas ela vai pagar a consequência no outro dia, às vezes até no mesmo, né? Uma pessoa, né, o exemplo que tinha aqui era uma pessoa tomando café ao volante e ele bateu o carro, né? Vamos atualizar, né, o exemplo, a pessoa falando ao celular, né? É uma atitude dela, é escolha dela. Aí ela bate o carro, né, porque ela estava falando ao celular, perdeu a atenção, bateu o carro, e aí o que ela vai fazer? Reclamar de alguém, do governo, da pista, do outro cara que passou na frente dele, né? Então, isso são escolhas
dessa vida. E assim existem muitos, os casamentos por interesse, né? As escolhas mal feitas, a ambição, o desejo excessivo pelas coisas materiais, a falta de espiritualidade na nossa vida, a falta de buscar a Deus, né? Independente da religião, né? Nós somos espíritas, gostamos da doutrina espírita, mas né, a gente tem família de outras religiões, são maravilhosos, e tem pessoas que nem têm religião, que são às vezes melhores até do que quem tem religião, né? Isso é a escolha de cada um, é o que vale ao comportamento da pessoa, né? É a sua atitude, não é o título que ela leva ou a religião que ela segue. Então, gente, as aflições podem ser dessa vida e elas são evitáveis. Por que elas são evitáveis? Porque está nas nossas mãos, é a nossa escolha fazer ou não fazer. E as de outras existências, aquilo que nós trouxemos já na nossa história de outras encarnações. Infelizmente, estas são inevitáveis, porque já foram feitas, já foram realizadas. Puxa vida, mas o que eu faço agora? Agora é encarar, buscar alternativas para minimizar e seguir em frente, que faz parte do processo evolutivo. Ah, mas o que pode ser uma coisa de vida passada? Uma pessoa, né, uma criança, nasce, por exemplo, com uma deficiência mental, com uma deficiência visual. Qual a explicação que se dá para isso? A doutrina espírita tem explicação. Isso é o reflexo de existências passadas. Como que ela usou a sua inteligência em existência passada? Como que ela usou sua visão nas existências passadas? Não é um castigo, é apenas o colher daquilo que ela plantou, né? Então, quando morre alguém em terra idade, ou alguém, um arrimo de família, como que poderia ter feito? O que eu poderia ter feito para evitar? Nesse momento, nada, porque isso faz parte do processo, né? Então, puxa vida, mas agora o que eu faço então para evitar o que eu já fiz no passado? Agora não tenho o que fazer, né? De novo, está escrito ali. Não dá para voltar atrás e mudar e começar de novo, mas dá para mudar agora e fazer um novo fim. Essa é a orientação da doutrina espírita para nós. Que nós não fiquemos nos preocupando muito com o que já passou, com o nosso passado, com o que nós fomos, se nós fomos, né? Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, o que você acha que você foi na encarnação passada? Ah, eu acho que eu fui um rei, uma rainha, uma princesa, né? De falar para ela, nossa, se você foi um rei, uma rainha, e agora você não é mais, então é sinal que você foi um mau rei, uma má rainha, né? Senão você continuaria sendo, né? Então, dificilmente se pergunta para alguém, o que você foi na encarnação passada? Ah, acho que eu era um pobre, eu era uma pessoa que sofria, eu era analfabeto. Não, todo mundo era algo superior, né? Mas é isso que nós queremos ser, né? Nós queremos ser felizes. Não interessa o título que nós tenhamos, não interessa o nome que nós levemos, nós queremos ser felizes. Então, se nós sabemos que as aflições podem ter início nessa encarnação, elas são evitáveis. Depende das nossas escolhas. E a doutrina espírita está aí justamente para ajudar nas escolhas de cada um de nós, né? Ela fala sobre a reforma íntima, ela fala sobre a lei de causa e efeito, fala sobre a reencarnação, fala sobre Deus, fala sobre Jesus, fala sobre o amor ao próximo, caridade. Tem bastante coisa para ajudar nas nossas aflições. Tem bastante coisa para nos fortalecer no bem. E quando as aflições vierem, elas batem e eu espirro. Ah, é uma aflição, mas eu tenho coisa mais importante para fazer nesse momento. Não vou me preocupar com essa aflição aqui, porque tem sopa ali para fazer, tem estudo para fazer aqui, tem pessoas que têm aflições muito maiores do que as nossas, né? Nós somos privilegiados, porque nós temos a possibilidade de escolher uma religião, nós temos a oportunidade de estudar, temos a oportunidade de conversar com as pessoas, temos a liberdade de ir e vir, né? Estamos vendo lá onde as guerras estão acontecendo, as pessoas não têm essa liberdade. Não é agora porque está em guerra, é porque não tem mesmo, né? Na maioria das suas vidas. Então, nós somos privilegiados, vamos aproveitar esse privilégio que nós temos de viver num local, de viver no meio de pessoas boas, né? Que são todos vocês, e aí vamos aproveitar essa oportunidade para que aquelas coisas que sejam evitáveis, nós evitemos, né? As que já foram, que são inevitáveis, agora nós temos que colher, né? Mas se nós colhermos com resignação, se nós formos resilientes também, vai ser mais fácil. Porque se eu ficar me revoltando, se eu ficar brigando, colocando a culpa dos meus problemas, né, no meu vizinho, não vou resolver. Na verdade, eu vou
conseguir mais um problema, né? Que é o vizinho, né? Que é o esposo, a esposa, o chefe, a chefa, o amigo de trabalho, né? Então, não é esse o caminho, né? O caminho que ele nos dá é errar todo mundo erra. Falhar todo mundo falha. Aflição todo mundo tem, independentemente da sua condição social, política, econômica, não faz diferença. Todo mundo tem aflição, né? Porque é inerente ao estado evolutivo em que nós estamos. Então, qual que é o melhor caminho? Encarar, confiar em Deus e fazer a nossa parte. Que nós fazendo a nossa parte, com certeza, lá, como está lá no Evangelho, lá no capítulo lá da frente, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Né? Então, Jesus tem o caminho para nós. Deus está lá sempre com seus não podemos, né, braços estendidos. Né? Se Deus fosse humano, né, ele, né, se fosse da mesma forma que nós, né, estaria de braços estendidos, mas ele está lá sempre à nossa disposição para nós fazermos o nosso melhor. E as condições ele nos dá. Basta que nós enxerguemos e nos dediquemos a fazer. E para encerrar, que nós já estamos no segundo, né, slide, tem uma frase que eu gosto muito, se não me falha a memória, até está lá no meu perfil do WhatsApp, que fala assim, como eu falei, né, eu gosto muito dessa segunda parte aqui do Evangelho, que fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, tem uma frase que está lá no livro, não é nas obras, Missionários da Luz, né, de André Luiz e Chico Xavier. Né? A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Então, eu tenho, né, isso para mim, espero que outras pessoas tenham também, né, que tudo que Deus nos dá é por amor. Nenhum pai, como eu falei, terreno, quer o mal do seu filho, independentemente do que o filho tenha feito. Né? Então, Deus também vai nos dar sempre a oportunidade de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos, de encararmos as aflições de maneira positiva, mas que nós tenhamos em mente que sempre é por amor. E se nós temos o amor de Deus, então podemos seguir em frente, que nós seremos vencedores. E espero que a doutrina espírita ajude a cada um. E que assim seja. Graças a Deus. Bem, boa noite, irmãos e irmãs. Depois dessa maravilhosa palestra, né? Como disse o mestre, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Que tenhamos bom ânimo para enfrentar as nossas aflições. Bem, então vamos para a nossa vibração de hoje. Em tranquila serenidade, confiante no Divino Mestre, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto, por todos aqueles que sofrem, tanto encarnados quanto desencarnados. Vibremos. Pela paz do mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pelas crianças, jovens e idosos que sofrem, pelos nossos parentes, amigos e aqueles a quem porventura tenhamos ofendido, aos nomes das pessoas anotados no início da reunião, pelos trabalhadores do bem, por nossos lares, por nós mesmos, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho como norma de conduta para toda a humanidade, e por esta casa que nos acolhe e seus benfeitores espirituais. Que assim seja. Então, para encerrarmos nessa parte aqui do Evangelho, eu convido os irmãos para que possamos nos ligar ao plano espiritual, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, em agradecimento
pela oportunidade bendita que nos dá de aqui estarmos reunidos entre amigos e irmãos, estudando, aprendendo, refletindo, e que essas reflexões possam nos fortalecer na nossa caminhada, que possamos encarar cada momento da vida de maneira positiva, de maneira otimista, de que seremos vencedores de acordo com os nossos esforços. Agradecido, Senhor, pela oportunidade da noite, pedimos que essas bênçãos possam nos acompanhar de retorno aos nossos lares e que possamos espalhar as boas vibrações com todas as pessoas com quem cruzarmos, com quem estivermos a nossa convivência. Agradecido, Senhor, pela espiritualidade amiga, por todos aqueles que trabalham aqui o dia todo, né, organizando esse ambiente, preparando esse ambiente físico e esse ambiente espiritual. Pedimos que permaneçam conosco e que nós façamos também a nossa parte para que sejamos merecedores sempre, né, dessa boa intuição, dessa boa vibração para a nossa caminhada evolutiva. Agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos essa parte do estudo. Que assim seja, graças a Deus.